Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso segundo episódio da nossa série Ressurreição. O Senhor ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente Ele ressuscitou, aleluia! E antes de começarmos a partilhar dessa palavra, dessa mensagem, eu gostaria de pedir, se você puder agora, que você possa curtir esse vídeo, possa seguir as nossas redes, possa compartilhar, comentar, para fazer com que ele chegue muito mais longe e alcance tantos outros corações. E a nossa mensagem de hoje, ela se chama Eu Quero Tocar o Senhor. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 29. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Dito isso, soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: "Nós vimos o Senhor." Tomé, porém, disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei." 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Porque me viste, creste? Felizes os que não viram e creram." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, e que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. É importante nós compreendermos alguns sinais, alguns pontos importantes desse Evangelho. Continuidade da nossa primeira mensagem. Madalena, ela encontra o túmulo vazio na madrugada. A ressurreição acontece na madrugada. Nós temos 2 importantes sinais com isso. O primeiro deles é porque era quando talvez Madalena, Pedro e João, que foram ao túmulo, ainda não tinham uma visão clara do que era a ressurreição. Ainda não sabiam de maneira clara o que estava acontecendo. Mas tem um segundo motivo. Jesus tinha pressa de ressuscitar, porque tinha pressa de nos amar. E foi por isso que ele nem precisou esperar clarear. Ele veio ser a nossa luz. Ele veio iluminar a nossa vida e o nosso caminho. Nesse momento em que eles falam da ressurreição de Jesus, em que eles falam que o corpo do Mestre sumiu, existe uma certa descrença, existe uma certa falta de fé. Nós sabemos
por tantos e tantos testemunhos escritos, que só houve uma pessoa que permaneceu acreditando durante todo aquele sábado santo: Maria. A ressurreição de Jesus ressuscita também a fé dos discípulos. E para que essa fé seja ressuscitada, Jesus aparece no meio deles. E que lindo sinal que nós vemos! Estavam as portas trancadas. Primeiro, para que eles soubessem que não tinha porta, janela que pudesse fazer com que Jesus entrasse ali, e que se ali ele estava, havia algo muito maior do que eles podiam imaginar. Segundo motivo das portas estarem trancadas é porque eles estavam com medo dos judeus. Essa passagem vai nos contar de um discípulo chamado Dídimo do grego, Tahan do nosso hebraico, e que significa gêmeo. Gêmeo. Assim ele já foi tratado desde o início. Tomé, Tomás, é esse o nome dele. Gêmeo de quem? Talvez nós? Talvez tenhamos muito de Tomé na nossa vida? Quem realmente é Tomé? Tomé, na verdade, ele vai ser citado algumas vezes na Bíblia. Por volta de 17, 18 vezes ao longo de toda a história, nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Também existem 2 apócrifos que são os Atos de Tomé e o Evangelho de Tomé, e que, por serem apócrifos, a igreja já entendeu ali que algumas coisas não estão de acordo com a nossa fé. Mas os 4 evangelistas, eles falam de Tomé no momento em que Jesus o chama. Tomé é pescador. Estava lá, junto. E ele diz que vai pescar e o Senhor pede para que eles lancem a rede do outro lado. E daí a gente vê lá, né? Em obediência à tua voz. Esse em obediência à tua voz, quando a gente traduz do hebraico para o português, ele tem 2 significados grandes. Em obediência é sinal de que estamos ouvindo, mas em obediência em sinal de que aquilo que acontecer é porque o Senhor está falando aí. No sentido de que a gente já sabe que não vai dar nada, mas já que o Senhor está falando, ó, vamos lá jogar. Mas só porque o Senhor está falando. E depois então Tomé começa a seguir o Senhor. E depois nós vamos ouvir falar de Tomé naquele momento em que nós comentamos na nossa última mensagem, na nossa última partilha da série Conversão, em que Jesus precisa ir lá ressuscitar Lázaro, na verdade, ir de encontro com Lázaro, e que daí os discípulos falam: Senhor, não vamos subir, porque os judeus querem tomá-lo, os judeus querem prendê-lo. E Tomé, ele olha para os discípulos e eles falam: vamos com o mestre, porque se for preciso, a gente morre com eles. Isso, na verdade, demonstra para nós muito de Tomé, um homem de fé, um homem sem reservas na sua entrega a Deus. Se for preciso, a gente morre com o Senhor. Nós olhamos para Tomé, infelizmente, ensinado para nós, de maneira errônea, como se ele fosse o homem sem fé, o homem que precisou ver para crer, tocar para crer. E aqui tem um erro, porque Tomé não tocou o Senhor, não precisou tocar o Senhor. Mas nós vamos falar disso. Mais bonito que isso, Tomé, ele é um homem disponível para Deus.
O fato dele falar, vamos lá, e morremos junto com ele, mostra o quanto Tomé é corajoso. Um homem forte. Não fisicamente, mas interiormente forte. Depois ouvimos falar de Tomé de novo na última ceia. Jesus, inclusive, vai fazer uma revelação, primeiro de tudo, a Tomé. Porque o Senhor diz que ele precisa ir, mas que ele acredita que eles sabem para onde ele irá. Que eles saberão como segui-lo. E daí Tomé, então, ele tem coragem e ele diz, Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai. Como que a gente vai seguir o Senhor? E daí, então, Jesus faz uma revelação a Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o verdadeiro caminho para a vida. Quando Jesus diz que eles o seguirão, Jesus quer dizer que assim como ele estava dando a vida pelos homens, eles, os discípulos, também dariam a vida para que os homens tivessem vida, e vida no próprio Jesus. Mais uma vez, é a Ele que o Senhor revela a entrega de vida. Sinal de que Tomé era importante para o Senhor. Mas assim como os outros discípulos, Tomé não vai até lá, até o fim, aos pés da cruz. Talvez tenha permitido com que a dor o tomasse, com que o medo o tomasse. E mais, quando Jesus morre, e aqueles discípulos estão lá trancados por medo dos judeus, Tomé não está lá. Pode ser que era porque ele era mais corajoso, que não tinha medo de estar fora, que não tinha medo de estar entre os judeus. Pode ser que ele tenha tido um desânimo. Talvez ele seja aquele que se sentiu tão forte que achou que não precisava de ninguém. Quantos de nós na caminhada nos achamos autossuficientes, como se não precisássemos de ninguém, não precisássemos de ajuda? E depois não sabemos por que as coisas não vão bem. Precisamos com todas as nossas forças do Senhor, mas precisamos também dos irmãos. Isso Jesus vai revelando em todos os momentos. No momento de glória, na transfiguração no Monte Tabor, ali Jesus tem Pedro, Tiago e João. No momento de dor, de agonia, no Horto das Oliveiras, ali Jesus tem Pedro, Tiago e João. É para nós sabermos que não existe caminhada, que não existe igreja sozinho. Nós precisamos dos irmãos. Mas quero te dizer mais. Os irmãos também precisam de você. Do seu anúncio, da sua palavra, da sua oração, do seu carinho, do seu cuidado. Não consiste em retribuir apenas aquilo que o irmão me deu, mas é enxergar no irmão o próprio Cristo e retribuir ao irmão o amor que eu recebi de Cristo.
Qual amor você tem dado para as pessoas à sua volta? Ou será que você está achando que quando você dá amor aos irmãos, de que quando você estende a mão, de quando você ajuda, de que quando você tem uma palavra amiga, o maior beneficiado é o outro? Desculpa te contar, mas não é não. O maior beneficiado é você mesmo. Porque o que enriquece um cristão não é aquilo que ele recebe, mas é aquilo que ele é capaz de dar. Ali, Jesus apareceu a Madalena para que ela ouvisse e cresce. Ela apareceu aos discípulos para que eles ouvissem e acreditassem. Mas ali não estava Tomé. Quer seja pela sua coragem em enfrentar os judeus, quer seja pelo medo e pelo desânimo que ele saiu dali, por talvez não se sentir acolhido, talvez não se sentir tão importante. A questão é de que ele não estava com a comunidade. E por não estar com a comunidade, ele não pôde ver o Senhor. Talvez essa mensagem esteja chegando a você agora, no momento em que você tem até pensado em desistir das coisas de Deus, em deixar a comunidade. Que talvez você tenha pensado de que você não tem reconhecimento, ou que as pessoas ali são muito falhas. Meu irmão, não vá embora. Não desiste da comunidade. Porque você pode deixar de ver o Senhor por conta disso. Talvez que você que ouve essa mensagem agora seja alguém que já deixou a igreja há tempo. Seja alguém que acreditou por muitas vezes que era possível fazer experiência sozinho com o Senhor no seu quarto e mais nada. Que você confessaria direto a Deus. De que você ajuda os irmãos e isso é muito mais importante. Desculpa te contar. Pode ser bom. Mas se você não estiver com a comunidade, você não poderá ver o Senhor. Quando Deus dá a graça de Madalena ver Jesus, a primeira coisa que Ele diz a ela: vá e diga aos seus irmãos aquilo que você viu. Vá para a comunidade, minha irmã. Vai lá testemunhar. A graça particular que Deus te concede precisa transbordar na vida dos irmãos. Nenhuma graça foi dada para ser retida apenas para nós. Não. Mas, digo mais para você agora. A ressurreição de Jesus, ela acontece no meio deles, para que eles se recordassem daquilo que o próprio Jesus já havia feito na Santa Ceia. Jesus se reuniu com eles, instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio. E nesse momento, Ele vem e Ele sopra e diz a eles para que recebam o Espírito Santo e dá a eles então o poder de perdoar pecados.
Esse sopro é transmitido até os dias de hoje. Não vem com essa não que você vai confessar sozinho. Esse sopro vem sendo repetido aos nossos sacerdotes. É preceito que cada um de nós busque se confessar e comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. Não vem com essa não, porque está aqui, aquilo que vocês ligarem, aquilo que vocês perdoarem será perdoado. Ele diz isso aos discípulos. E que bonito é. Mas mais do que isso, Jesus sopra sobre eles aquele mesmo sopro que foi recebido por Adão. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz e que eles foram pouco a pouco sentindo medo, se deixando tomar pelo desânimo, se deixando tomar pela falta de fé, o interior deles, a alma foi morrendo, foi perdendo a vida. E é por isso que Jesus sopra sobre eles, é aquele mesmo sopro de vida, é para que eles fossem vivificados novamente. E meu irmão, minha irmã, eu quero falar agora com você, hoje, você que deixou se tomar pelo desânimo, que as tristezas da vida te fizeram cansar e desanimar. O cansaço por si só, ele não é pecado. O estresse por si só, ele não é pecado, mas os frutos que nós permitimos a partir daí, eles se tornam então cilada do inimigo para cada um de nós. Nós não podemos nos deixar abater pelo desânimo. Se você se deixou abater pelo desânimo, eu gostaria de hoje trazer uma palavra profética para a sua vida, que a ressurreição de Jesus, que essa Páscoa te traga ânimo e vida de novo. E que você se sinta ser vivificado, que você sinta essa força do Espírito Santo agindo em você agora ao ouvir essa mensagem e que ela te traga vida, vida nova. Eu não sei o que é preciso mudar na sua vida, eu não sei o que você precisa fazer hoje para deixar esse desânimo para trás, mas em nome de Jesus, receba a vida em abundância através da ressurreição do Cristo, que você tenha vida nova na sua vida agora. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te ressuscitará e Cristo te iluminará e Ele fará da sua vida algo novo. Creia, Jesus chegou até você agora, entrou na sua casa, entrou aí dentro do seu coração. Talvez você nem esperava ouvir isso agora nessa mensagem, mas com a porta do seu coração fechada, Ele se colocou no meio agora e o que Ele está te dizendo é: a minha paz, a paz, Shalom, esteja convosco. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, essa paz agora. Que você seja inundado, inundada por essa paz maravilhosa de Deus, do Cristo ressuscitado que passou pela cruz, mas não ficou na cruz. Ele ressuscitou. E ressuscitou para nos dar de volta ao paraíso, para nos trazer de volta a fé, a esperança e a nossa capacidade de amar. Receba o Espírito Santo. Receba esse sopro de Jesus sobre você. Os discípulos experimentaram isso. E sabe o que eles vão falar? Nós vimos o Senhor. Madalena, quando ela veio correndo do túmulo, o que ela disse? Eu vi o Senhor. Quando os discípulos foram contar para Tomé o que eles disseram? Nós vimos o Senhor. E eu vou te dizer uma coisa. Agora que você está ouvindo esta palavra, saiba que Jesus se faz presente na sua vida. E eu desejo que a partir de hoje você possa repetir por muitas vezes: eu vi o Senhor. Mas quando eles contaram para Tomé, eis o grande fato,
que a gente resolve taxar Tomé para o resto da vida. Ele diz assim, vocês viram? Tá, mas eu quero ver. Porque se eu não ver, eu não vou acreditar. Às vezes, eu olho para essa passagem no olhar de tantos santos que interpretaram ela, dizendo que ele não acreditou, que ele teve dúvida. Mas às vezes eu olho para essa passagem com um pensamento de Bento XVI, numa de suas catequeses. Como se ali Tomé, na verdade, tivesse meio que reivindicando. Eu também quero ver. Sabe aquela questão de, às vezes, a gente fazer uma birrinha? Talvez seja assim que Tomé tenha olhado. Eu só acreditar se eu ver. E o bonito é que 8 dias após, Jesus aparece de novo. Nós celebramos a Páscoa na igreja por 8 dias. Tanto que chamamos os 8 dias sequenciais como a oitava da Páscoa. É como se fosse um único dia. É Kairos. Não é Cronos, é Kairos. A alegria é tanta, que um só dia, um só domingo, não é capaz de contê-la. É preciso que a gente celebre durante 8 dias. E que lindo, quando São João Paulo II, através de uma visão e devoção particular de Santa Faustina Kowalska, ele institui, no segundo domingo da Páscoa, o domingo da divina misericórdia, de um Deus que se deixa transbordar. Aquilo que acontece com Tomé nada mais é do que misericórdia de Jesus. É a misericórdia que é derramada. Não pensem vocês que a falta de fé de Tomé, como chamam, ela tenha sido de todo ruim. Na verdade, o que aconteceu com Tomé foi que ele teve dúvida. Mas ele estava ali na comunidade, porque ele estava esperando que ele tivesse então um dia a oportunidade de também ver o Senhor. Talvez você esteja na igreja há muito tempo, talvez você vá à Santa Missa, mas você fala assim, mas eu não consigo entender direito, eu não consigo ouvir nada disso, eu nunca consegui ouvir Deus falando comigo, não. Talvez tenhamos mais coisas a ver com Tomé do que nós possamos imaginar. Permanece firme. Jesus há de aparecer. Não há quem espere e que não veja o Senhor. É bonito quando falamos de misericórdia, mas por vezes temos uma ideia errada dessa misericórdia. Achamos que é dó, e não é. Jesus não apareceu ali por dó de Tomé. Não. Tinha algo a mais a ser feito. Misericórdia. Miserere, cordia. Miserere, miséria, pecado. Cordia, coração. Pode o coração de Deus ter misérias? Não. Mas quando o coração de Deus se une a nós, miseráveis, quando o coração de Deus se une à nossa miséria, é que a misericórdia acontece. Não existe misericórdia sem o coração de Deus. Mas não existe misericórdia sem o homem que luta, o homem que busca esse coração.
o homem que quer adentrar ao mistério desse coração. Se não se une o homem miserere ao coração de Deus, cordial, a misericórdia não existe. Às vezes a gente acha que a misericórdia de Deus é para alcançar aqueles que o renegam. A misericórdia de Deus, meu irmão, é para alcançar antes de tudo a cada um daqueles que o buscam. É lógico que ela também pode alcançar aqueles que o renegam. E é por isso que na Sexta-feira Santa nós rezamos por aqueles que não creem no Cristo, por aqueles que não creem no Deus único e verdadeiro, tantas orações que fazemos. Porque nós cremos que através da igreja, através de nós, ela pode chegar. Mas presta atenção, através de nós. Peraí. Deus, Ele resolve contar com cada um de nós. E é isso que Ele faz com os discípulos. Ele sopra para que eles possam ir anunciar. Ele sopra para que eles possam fazer o anúncio, o testemunho e principalmente para que eles possam segui-lo. Inclusive, dando a vida por cada um que precisa experimentar de salvação. Nós não salvamos ninguém, mas nós podemos levar a salvação a todos. Depende da nossa vida, do nosso testemunho e do nosso anúncio. Quando Tomé vê Jesus, Jesus fala para ele: olha, Tomé, coloque aqui as suas mãos. Coloque suas mãos na minha mão. Coloque as suas mãos no meu lado. O João não vai nem falar que ele tocou. Nem sabemos se ele tocou. Mas saiba que quando Tomé então ali, além de ver, talvez tocar o Senhor, ali existe cura de fé. Ali a fé se torna um dom que é derramado sobre todos nós. Ali a nossa fé é reafirmada. A minha e a sua fé, ela foi curada ao tocar na chaga de Jesus. Nós fomos curados pelas chagas do Cristo. E é por isso que Tomé é convidado a tocar o Senhor. E quando eu dizia que nós fazemos mau juízo de Tomé, é justamente por uma situação como essa, em que ele toca o Senhor, mas principalmente porque ele faz a maior profissão de fé, dizendo a Jesus: meu Senhor e meu Deus. É Tomé quem reconhece que Jesus é Deus. Pela primeira vez. E jura que nós vamos chamar Tomé do homem sem fé? De verdade? Será que nós temos a coragem de Tomé e dizer que nós vamos com Jesus para morrer com Ele? Será que nós temos reconhecido que Jesus é Senhor das nossas vidas, de que Ele é Deus? Tomé reconhece ali. E daí Jesus então vai dizer para ele aquilo que é a verdade da nossa fé. Que bom, Tomé, que você precisou ver para crer, mas saiba que mais feliz é aquele que vai acreditar sem ter visto. Mais feliz pode ser cada um de nós, que às vezes não enxerga direito o Senhor, mas que crê. Jesus ressuscitou na madrugada.
mas aparece aos discípulos no entardecer, quando começava a noite. Mais uma vez, na escuridão da alma. É por isso que o quadro da misericórdia, quando Jesus inspira ele e a Santa Faustina, ele pede para que se pinte nuvens negras e nuvens brancas do outro lado, para que a gente saiba que ele vem a iluminar nas nossas escuridões. Talvez você tenha passado por muitas e muitas escuridões nos últimos tempos, mas eu quero te dizer hoje, Jesus chegou até nós. O Senhor, que é misericordioso, Ele veio ao nosso encontro. Percebem que não são os discípulos que vão até Jesus? Os discípulos estão trancados. É Jesus que vai até eles. É Jesus que hoje vem até cada um de nós, pela Eucaristia, pela confissão, pela palavra, por essa mensagem, pelo carinho, pela comunidade, pelos pequenos sinais da vida. Eu sei que em tempos tão sombrios, às vezes a gente se deixa levar pelo desânimo, pela dor, às vezes até mesmo por uma ansiedade desmedida. Mas eu quero que você saiba que Jesus, ressuscitado e misericordioso, veio ao nosso encontro. Meu irmão, minha irmã, há muito tempo, me lembro ainda adolescente, eu ouvi uma frase que de verdade eu procurei por diversas vezes descobrir quem era o autor e não consegui descobrir, mas que ela me faz um sentido. Se Jesus não reinar pelos benefícios de sua presença, reinará pelas calamidades de sua ausência. Eu vou repetir essa frase. Se Jesus não reinar pelos benefícios de sua presença, reinará pelas calamidades de sua ausência. Ele vai reinar. Mas você pode escolher como você quer que Ele reine na sua vida. Ou será pelos benefícios de sua presença, ou será pelas calamidades de sua ausência. O Senhor está voltando. Aquele pano dobrado dentro do túmulo da nossa primeira mensagem. Ela era um ato dos judeus quando precisavam sair da mesa rapidamente. Se eles jogassem ali o guardanapo, significava de que tinha terminado a refeição. Inclusive, quando esse chefe de família terminava a refeição, que ele jogava o guardanapo, todos deveriam parar de comer. Mas se ele entendesse que as pessoas poderiam continuar comendo e que ele voltaria, ele dobrava esse guardanapo e deixava ali ao lado, como sinal de que continuem aproveitando do banquete, porque eu voltarei. O pano da face de Cristo estava dobrado. Continuemos a aproveitar do banquete, porque Ele voltará. Porque Ele voltará. Eu desejo com que a alegria da ressurreição hoje invada a sua vida,
a sua família, o seu coração, a sua alma, e que você seja renovado, renovada pela presença de Jesus, vivo e ressuscitado. Ele está no meio de nós. Alegremo-nos, busquemos ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Desejo que você faça a experiência da misericórdia de Jesus. Desejo que hoje você possa tocá-lo e que do seu coração possa brotar de maneira sincera essa oração: meu Senhor e meu Deus. Convido você a espalhar essa mensagem para bem longe, que outras pessoas possam viver a graça dessa mensagem. Mas vou te contar mais uma coisa. Tomé é citado mais uma vez. Quando Jesus aparece à beira do lago para curar o coração de Pedro, nessa passagem vai dizer que Pedro, Tomé e os outros discípulos vieram em direção a Jesus. Compreende a grandeza de Tomé? O nome dele é citado. Se você por vezes deixou com que a dúvida te tomasse, não se recrimine por isso não, mas permanece aqui junto à comunidade, junto ao Senhor, até que sua fé seja restabelecida. Não vai embora não, porque senão sua fé se vai. E você perde a oportunidade de ver o Senhor. Se até hoje a sua vida foi marcada pelo desânimo, que hoje seja restaurada e devolvida a alegria e a certeza de que você é amado, de que você é amada pelo coração do próprio Jesus. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Até nossa próxima mensagem.